Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a Escola Celestial. O nosso guia de estudos hoje vai começar com um texto de 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versos 17 e 18, onde lemos as seguintes palavras: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse texto é um texto realmente fantástico. Nele o apóstolo Paulo vai dizendo que aquilo que é a nossa existência aqui na Terra, uma existência onde temos sim momentos felizes, temos momentos de grande alegria, quando coisas boas acontecem conosco, mas se a gente colocar nos pratos da balança, quantas coisas ruins também acontecem na história das pessoas, quantas pessoas acabam vivendo aquilo que é o pior que esse mundo pode oferecer. Paulo vai dizendo que ele sabe que a tendência da humanidade é colocar um peso muito maior naquilo que são as perdas, naquilo que são os sofrimentos que a gente tem. E quantas não são as pessoas que vivem a sua vida olhando apenas para aquilo que foram as perdas que experimentaram? Porque é mais fácil olhar para esses momentos de perda do que olhar para aquilo que são os momentos bons que a gente viveu ao lado do Senhor, do que olhar para as bênçãos que Deus nos concedeu. E é bem verdade que às vezes tem perdas que mexem muito com a gente, que tiram o nosso chão, que mexem com a nossa estabilidade. Mas Paulo está dizendo que quando nós olhamos para a nossa história, tendo como base a experiência eterna, ou seja, quando olhamos para aquilo que é a eternidade que Deus tem preparado para nós, e tendo como base essa eternidade, a gente olha para trás, a gente olha para aquilo que a gente está vivendo hoje. Esse tempo que a gente vive, onde tem dor, sofrimento e morte, não vai parecer mais do que apenas uma vírgula na grande história que o Senhor Deus está construindo, naquilo que é a eternidade que Deus tem para cada um de nós. A gente vai ter a possibilidade de poder olhar para trás quando estiver na eternidade adentro, e quando olharmos para o sofrimento que nós tivemos aqui, a gente vai perceber que isso aqui não foi nada comparado com aquilo que nós temos a possibilidade de poder viver com o Senhor para todo sempre. É exatamente por isso que a gente tem tanta dificuldade de compreender a nossa história. Tudo aqui no nosso planeta tem começo, meio e fim. O ciclo da vida, na verdade, é permeado pela morte. Você encontra animais que vivem poucos dias, insetos que vivem poucos dias, alguns que vivem um pouco mais. A própria humanidade, você encontra pessoas que vivem bastante tempo, pessoas que vivem menos tempo, e mesmo aqueles que vivem mais tempo. O final da sua vida é cheio de cansaço, cheio de dor, cheio de problemas de saúde, etc. e tal. O que o Senhor Deus está dizendo para a gente através de Paulo? Que a gente tem que olhar para essa existência não entendendo que ela é um fim em si mesma, mas que ela é apenas uma vírgula na grande história que Deus vai construir conosco através da eternidade. O nosso guia de estudos tem trazido nessa semana alguns textos que são realmente fantásticos do livro Educação. E hoje aparece aqui um texto do livro Educação na página 303, onde Ellen White vai trazer aqui uma mensagem fantástica. Olha o que ela vai dizer. Ali, ela está falando do céu, quando for removido o véu que obscurece nossa visão, e nossos olhos contemplarem aquele mundo de beleza do qual temos apenas vislumbre pelo microscópio, quando olharmos as glórias do céu, hoje observadas de longe pelo telescópio, quando removida a mácula do pecado, a terra toda aparecerá na beleza do Senhor nosso Deus. Que campo se abrirá ao nosso estudo? Ali o estudante da ciência poderá ler os relatos da criação sem notar coisa alguma que lembre a lei do mal. Que texto fantástico! Nessa primeira metade do texto, ela está dizendo que quando nós chegarmos lá no céu, nós teremos a possibilidade de, sem microscópio, sem telescópio, sem o microscópio para poder ver as coisas minúsculas, e sem o telescópio para ver as coisas grandiosas do universo, mas que estão longe de nós, nós teremos a possibilidade de poder entender toda a criação de Deus, mas sem uma lei que hoje faz parte da história do nosso planeta. Essa ideia de começo, meio e fim, essa ideia do pecado que interrompe a existência, essa ideia do pecado que traz sofrimento, que traz a morte. Num mundo sem isso, e tendo a possibilidade de poder viver novamente a mesma experiência que Adão e Eva viviam lá na escola do Éden.
Nesse trimestre, logo no começo dele, você deve se lembrar de um texto que aparece também no livro Educação, onde a Ellen White vai dizer que Adão e Eva tinham a possibilidade de poder descobrir da criação de Deus todos os mistérios daquilo que foi a maneira grandiosa com a qual ele criou o universo, e todas as dúvidas que eles tinham e que não eram capazes de poder ler diretamente da natureza, eles podiam tirar com o grande Criador e ao mesmo tempo o maior professor de todo o universo, o Deus Criador, bem como dos santos anjos, que estiveram presentes no momento da criação. Você imagina o que é você perguntar aos anjos de Deus sobre um mistério qualquer da nossa criação, eles dizendo, então, eu estava lá quando Deus criou, eu vi quando ele fez, eu vi quando ele disse, apareça isso, isso apareceu. Vai ser algo realmente fantástico, fora do comum. Mas o texto ainda continua. O texto diz, poderá escutar a melodia das vozes da natureza e não perceberá nenhuma nota de lamento ou tristeza. Poderá enxergar em todas as coisas criadas uma escrita. Contemplará no vasto universo, escrito em letras grandes, o nome de Deus. E nem na terra, nem no mar, nem no céu, permanecerá um único indício que seja do mal. Você já parou para poder imaginar o que é que vai ser isso? Você ter a possibilidade de olhar para todas as coisas criadas e encontrar a assinatura de Deus. Assim como quando você encontra um pintor que pinta um quadro maravilhoso, em algum momento da pintura ele coloca a sua assinatura. O que ela não está dizendo é que tudo que Deus criou, ele colocou também a sua assinatura. Mas nós não temos a possibilidade de poder descobrir essa assinatura de Deus hoje na natureza por causa do pecado que está aí, que tem maculado a assinatura do Criador. Mas nós teremos a possibilidade de poder enxergar em tudo, absolutamente tudo, desde as coisas mais pequenas até as grandiosas estrelas e galáxias, nós enxergaremos a assinatura do Deus Criador. Que momento fantástico será esse? Que momento de descoberta será essa? Eu não sei quanto a você, mas eu estou esperando por esse momento com grande ansiedade. E num tempo como esse em que estamos vivendo, quando a maior parte das pessoas está olhando para o aspecto mais negro da história da humanidade, enquanto encaramos essa pandemia e o medo desse Covid-19, eu queria te desafiar a olhar além disso tudo, pela fé. A olhar para o momento em que teremos a possibilidade de estar na presença do Senhor e entender a criação de todas as coisas sem uma única mácula de pecado, de dor e de sofrimento. Vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos ajude a podermos viver essa mesma experiência? Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco e nos ajuda a poder viver o melhor que o Senhor tem para nós. Dê-nos a possibilidade de vivermos pela fé esse momento. E ajuda-nos a poder estar prontos quando Cristo voltar, quando a escola do Éden será reaberta e teremos a possibilidade de compreender as grandiosas coisas criadas pelo Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?